Nós estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 21, José no Egito. Nós temos alguns textos em Gênesis que demonstram o que acontece com o homem quando ele abandona a promessa de Deus a um padrão. Adão foi colocado no jardim, desobedeceu e foi expulso. Em Gênesis 2:8 lemos: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Mas, em Gênesis 3:23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. Abraão também foi conduzido à terra prometida. Por causa da fome, foi para o Egito. Gênesis 2:7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No entanto, no verso 10, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Isaque, por causa da fome, foi para Gerar, estando ele antes na terra prometida. Em Gênesis capítulo 26, verso 1, sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Jacó, por perseguição do seu irmão, foi para a Mesopotâmia. Em Gênesis 2, 27, 42 e 43, chegando aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. E, por fim, José foi vendido por seus irmãos e levado para o Egito. Em Gênesis capítulo 37, o versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Todas essas passagens têm algo em comum. Deus tem um lugar para o seu povo. Por pressões, a pessoa se move desse lugar de conforto e segurança para uma terra de provação, exigindo a reconfiguração da vida deles. Adão pecou e foi expulso. Abraão e Isaque, por causa da fome, deixaram a terra. Jacó e José, por causa de conflitos familiares, saíram. Deus usou cada um destes contextos para mostrar sua graça, seu amor e o poder da transformação. Em síntese, os desafios existenciais podem nos levar a rever o nosso relacionamento com Deus. Há um lugar de Deus para nós. Nos afastamos desse lugar e Deus nos traz de volta transformados. Deus havia profetizado a Abraão que o seu povo migraria para o Egito, seria feito escravo e voltaria para Canaã, na terra da promessa. Nós encontramos esta profecia do Senhor em Gênesis a partir do verso 12 do capítulo 15. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Depois sairão com grandes riquezas. Na quarta geração tornarão para cá. Esta profecia, ela teve início com o sonho de José. E esse sonho, ele está registrado em Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 9, um dos sonhos que ele teve. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo:
sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. Se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava consigo mesmo aquela situação. Deus conhece o futuro no detalhe e José se tornaria um grande líder e governaria, e sua família iria se inclinar perante ele. Mas, por ciúme, seus irmãos venderam José como escravo. Ele entrou no Egito vindo a servir na casa de Potifar. Nós lemos esta passagem em Gênesis capítulo 39, verso 1. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. A esposa de Potifar, ela tentou tornar José o seu amante. Ela não conseguiu e induziu seu esposo a prendê-lo. Nós encontramos este relato em Gênesis, capítulo 39, verso 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tornou e o lançou no cárcere. Ali ficou ele na prisão. Os caminhos de Deus, eles são surpreendentes, porque tendo sido José lançado na prisão, naquele lugar ele encontraria uma porta que o levaria ao governo do Egito. Em Gênesis 41, o versículo 9, nós encontramos o relato de um personagem, o copeiro-chefe, que tinha sido preso, e José, ele interpretou o sonho desse copeiro-chefe. Ali ele tinha também interpretado um outro sonho naquele mesmo dia, e o copeiro veio e relatou a Faraó o que aconteceu. Estando o Faraó muito indignado e pondo-me sob prisão, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Achava-se conosco um jovem hebreu e ele nos interpretou. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Do mesmo modo, como Deus mostrou o futuro para Abraão, o fez para José e também para o Faraó do Egito. Deus, ele se comunicou com o rei em sonho, mesmo ele pertencer a um povo idólatra, como foram os povos da terra de Babel, da Torre de Babel, e também os pais de Abraão. José, chamado diante de Faraó, ele interpreta o sonho e se torna governador. Em Gênesis 41, 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Quando um homem de Deus, ele tem o Espírito do Senhor, ele consegue ter discernimento para atuar em qualquer profissão, em qualquer tipo de trabalho, porque ele tem o discernimento e ele conversa com Deus e ele consegue perceber as decisões que precisam serem tomadas. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo.
Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Por causa da fome, a família de José vem para o Egito, como veio Abraão quando houve fome na terra prometida. E o sonho de José se cumpriu, porque os seus irmãos se dobraram diante dele. Lemos em Gênesis, capítulo 43, o verso 26. Chegando José à casa, trouxeram-lhe também para dentro o presente que tinha em mãos e prostraram-se perante ele na terra. Mais tarde, Jacó desceu para o Egito. Gênesis 46, 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. E eu descerei, e o Senhor, falando a Jacó, disse: eu descerei contigo para o Egito e te farei subir certamente. Com isso, se cumpriu a primeira parte da profecia que Deus deu a Abraão. Seu povo seria peregrino em uma terra estrangeira. Deus, ele é soberano. Ele faz com que os seus propósitos se cumpram, mesmo entre as nações que não o conhecem. Deus é o Senhor da circunstância. Ele conduziu José para o Egito, sendo vendido como escravo. José foi parar em uma prisão, porque daquela prisão ele sairia para governar o Egito. Deus é o Senhor de todas as circunstâncias. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente as suas impressões de como o que foi transmitido a você muda o seu raciocínio, traz luz ao seu coração. Compartilhe para que outro também possa conhecer a presença de José no Egito. Salve para que você possa revê-lo mais tarde. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.